Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar o seu Google Classroom. Então muitas pessoas começaram a usar o Google Classroom devido a essa situação que a educação se encontra hoje por causa da pandemia do Covid-19. E muitas das dúvidas das pessoas gira em torno de como organizar esse conteúdo que vão passar para os alunos em um lugar só. Então uma boa solução é usar o Google Sala de Aula. Se a sua instituição ainda não é Google for Education, saiba que a sua instituição pode se candidatar a ganhar o Google for Education. Ele é completamente gratuito para todas as escolas e universidades que são acreditadas pelo MEC. Então, instituições de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior, todas são elegíveis a ter o cadastro no Google for Education e ter todas as ferramentas gratuitamente. Se a sua instituição não é reconhecida pelo MEC, não tem problema. As ferramentas também estão disponíveis, mas na versão Business para você. Se a sua instituição ainda não é Google for Education e não quer investir numa conta G Suite, não se preocupe. Você pode utilizar a sua conta pessoal para usar os aplicativos do Google para ensinar aos seus alunos. Mas Su, como é que eu faço isso? Como é que eu uso minha conta pessoal do Gmail para dar aula online para os meus alunos? Mas Su, como é que eu faço para usar minha conta do Gmail para ter um Google Sala de Aula e adicionar os meus alunos e fazer todas essas coisas? Você vai lá, agora eu digo para você, vai lá no talent4edu.com.br e vai lá no nosso blog e olha o passo a passo. Como que cria uma conta no Google, como que cria uma turma dentro do sala de aula, como que você pode criar tarefas para os seus alunos, como você pode adicionar os seus alunos lá. Tá tudo lá, escritinho, pronto para você. Aqui, esse vídeo hoje é para quem já sabe criar as tarefas e tá meio perdido de como deixar esse conteúdo organizado dentro da aba de atividades do Google Classroom. Tá? Então, vamos lá, porque eu já criei algumas coisas para a gente ir dando uma olhadinha. Então, aqui no meu Google Classroom, ou Google Sala de Aula em português, eu criei 6 salas de aula para mostrar para vocês as 6 dicas de organização que tem aqui. E aí eu vou começar por essa aqui. Então, você pode organizar as suas atividades dentro da aba de atividades por assunto ou pelo nome do capítulo que você está trabalhando no material didático, na apostila, no livro. Então aqui eu fiz um exemplo de um livro de inglês, um livro didático de inglês, em que o nome da unidade era Dream Home. Então, dentro dessa unidade eu posso colocar materiais extra para estudo para os meus alunos, vocabulário, gramática, tarefas, redação, tudo que tem a ver com aquele conteúdo. E quando nós passarmos para a próxima unidade, que é People and Relationships, aí eu vou começar a criar novos tópicos para que os meus alunos trabalhem. E assim eu vou reunir os conteúdos sempre por tópicos. Então, quando os meus alunos quiserem estudar, eles podem ir para o tópico ou o nome da unidade que eles sabem que eles têm que revisar ou estudar o conteúdo. Então, essa é a primeira. Vou voltar nas minhas turmas. Vamos para a segunda dica. Então, a segunda dica é colocar os tópicos como hoje. Então, você sabe que você deu aula hoje, os seus alunos vão saber exatamente o que eles precisam verificar hoje, que é referente ao assunto desta aula. Ah, mas daí eu vou ter que ficar arrastando os tópicos? Não! Coisa mais simples do mundo. Na próxima aula, por exemplo, aqui seria na semana de maio, dia 4. Aí na próxima semana, essa aula já não é mais hoje. Então, eu só renomeio esse tópico para a semana que foi do dia 27. Né? Posso botar aqui, 27/4. E aí, a próxima aula, que estava maio, eu vou renomear para hoje, porque vai ser a aula daquele dia. E eu posso arrastar esse tópico aqui para cima, para ter certeza que meu aluno vai ver esse tópico por primeiro. Terceira dica. Eu posso separar o conteúdo por disciplina. Esse aqui, então, é mais pensado para quem tem mais de uma disciplina
com os mesmos alunos ou com a mesma turma. Por exemplo, professores que dão aula de Fundamental 1, que tem várias disciplinas. Professores da área de ciências, que tem, por exemplo, Biologia, Química e Física, com as mesmas, com cada turma que ele tiver. Então, ele pode separar os conteúdos por disciplina. Assim, o aluno vai sempre saber qual é o conteúdo que ele precisa verificar. Uma coisa legal é misturar todas essas técnicas de separação de tópicos. Então, eu posso colocar biologia como tópico e aí no nome, no título da tarefa, então, em vez de colocar só reinos como nome dessa tarefa, eu posso colocar aqui a data em que esse assunto foi abordado nas minhas aulas. Então, digamos que tenha sido hoje, dia 27/4, coloquei aqui reinos. Então, o meu aluno vai saber que essa foi a aula do dia 27/4 e que esse foi o material disponibilizado de acordo com essa aula. Então, vocês podem fazer a mistura que vocês quiserem. Vocês podem até numerar essas tarefas como tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, para o aluno conseguir seguir uma ordem lógica do que ele tem que verificar por primeiro. Vamos para as turmas, novamente. O próximo é separar os tópicos por tarefas. Então, na aba de atividades, nós vamos ter tipos de tarefas. Então, nós temos conteúdo para revisão, tá aqui, e aí dentro do conteúdo de revisão eu coloquei revisão do capítulo 1. Então, todo mundo sabe que isso refere-se ao capítulo 1 do livro didático daquela disciplina que nós estamos. Materiais para consulta, então como pesquisar, como citar fontes, como fazer bibliografia e trabalhos para entregar. Então esses alunos têm 2 pesquisas para entregar e o material de consulta para eles é direcionado a como fazer ou como realizar uma pesquisa. Quinta dica já. Quinta forma de organizar o seu stream de atividades aqui dentro do Google Sala de Aula. Esta aqui é por data. Então, justamente eu coloco o dia da semana ou o dia da aula que eu dei. No meu caso, por exemplo, aula de inglês. Tenho aula uma vez por semana. Posso colocar a data. Se eu tenho mais de uma aula da mesma disciplina que eu dou na mesma semana, eu posso escolher colocar o nome da semana no tópico. Então, os meus alunos saberão que aquele é o tópico da semana, quando que a gente estudou, e isso começa a dar também um senso de progresso para o aluno, né? Ele sabe que ele está saindo de algum lugar, para onde ele está indo, quanta coisa ele estudou, quanto ele precisa revisar. Então, isso é bem legal, porque vai dando também uma certa responsabilidade para o aluno, e além do senso de progresso que eu já mencionei. Última dica, uma das minhas favoritas aqui, é separar por unidades. Como eu trabalho com um material didático muito organizado, eu gosto então de separar por unidades, porque os meus alunos vão se localizar por essas unidades para estudar para os seus testes, para revisar a gramática e o vocabulário que nós viemos aprendendo, porque eu vou seguir a ordem das unidades durante o meu semestre. O material que eu optei por usar me permite fazer isso. Então, aqui eu tenho unidade 1, aí eu tenho a 1A, 1B, 2A, 2B, e aí dentro dessas aqui eu poderia quebrar o conteúdo por assunto também, né? Unidade 1A, atividades de treino oral, atividades de treino auditivo. Então, dá pra gente ir separando e unindo essas formas de organização umas com as outras, para que fique cada vez mais claro para o aluno e cada vez mais fácil para ele achar o conteúdo que ele precisa estudar. Se você precisa criar uma tarefa e criar um tópico, porque você ainda não sabe fazer isso, vai lá no blog da talent4edu.com.br e dá uma procurada nos nossos posts, porque já tem lá como que você faz isso, tá bom? E por enquanto, no final desse vídeo, você clica em curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, tá bom? Beijo, boa semana!